Continuei rodando aqui pela área indie da BGS, onde eu conheci o pessoal do Pokémon Life Studios. Estou aqui com o Fernando Cruz, que me apresentou o Evolutes, que é um jogo que está no processo conceitual ainda, mas que me pareceu muito interessante. Fernando, explica pra gente, cara, o que é o Evolutes? O Evolutes ele é um 2D side-scrolling, story-driven, bem focado na história e com muita ação. Como eu estava te falando aqui, ó, as animações são todas feitas na mão, no Toon Boom, não vai ter corte de frame, vai ser frame a frame cada movimento do personagem. A história é sobre transhumanismo. A Evo é uma empresa que começa a promover o final da morte. Eles começam a passar para a humanidade falando que a morte é uma doença, que tem como a gente acabar com a morte. Algumas pessoas vão aderir, a maioria das pessoas vão aderir. E se você começar a pensar pelo lado filosófico, imagina para um ateu o que seria o fim da morte, seria o paraíso. Agora, para um religioso, seria o fim do mundo. E é partindo desse pressuposto que a gente criou o Evolures. Ele levou 2 anos para ser escrito. E os personagens principais é o Damon Groover e a Scarlet Wheeler. O Damon Groover, no meio da história, ele vai acabar virando transhumano por vontade não dele. E ela vai acabar ainda continuando a ser humana. E o que vai acontecer com o Damon Groover, o personagem principal, ele vai ter umas memórias na cabeça dele. E isso vai ficar meio que jogado pro jogador. Será que o Damon Groover é o mesmo quando era ser humano? Ou é somente um corpo artificial carregando memórias de outra pessoa? E quando eles se encontrarem, aí começa o desenrolar da história. Eu realmente fiquei impressionado, tanto com a animação, que é maravilhosa, o que a gente conseguiu ver aqui, e o conceito é muito interessante. A gente conseguiu ver bastante jogos indies aqui, uns mais simples, jogos de estratégia e tudo mais. O de vocês, ele tem um roteiro já que está todo formado, e eu sinto talvez assim certas influências de Akira, alguma coisa meio cyberpunk. Vocês se basearam em mais alguma coisa? Vocês escolheram algumas ideias de mais alguns lugares para chegar no roteiro final de Evolutes? Como você disse, o Akira pegou a parte da moto, com certeza. Ela é bem parecida a moto. Nós temos influência de alguns jogos, por exemplo, do David Cage, Heavy Rain, os jogos da Quantic Dreams, Detroit, Shenmue, que é o Yu Suzuki, que nós estávamos pensando em colocar 5 a 6 arcade, porque o personagem vai andar na cidade, ele vai poder entrar no arcade, jogar os jogos. Foi influência de milhões de jogos, cara, para criar o Evolures. Bom, e quem quiser conhecer mais sobre o jogo, talvez possivelmente baixar uma versão beta, onde a pessoa pode ir, Fernando? Entrar no Pokémon Life Studio no Facebook, é só digitar Pokémon Life Studio e lá você encontra todo o material. Nós tentamos postar diariamente o processo do jogo, a dublagem. Ele vai ser um jogo totalmente dublado em português, em inglês. E nós faremos o Kickstarter entre fevereiro e março. Então tá aí, todas as informações vão estar aparecendo aqui na tela, na descrição do vídeo. Vocês entrem lá para conhecer, que realmente o jogo tá bacana e é um conceito interessante, novo, vale a pena conferir.